Iago Martins versus Vailate. O amor de Deus no calvinismo versus o amor de Deus no arminianismo. Graça e paz, povo de Deus, graça e paz, povo abençoado. Vamos de mais um vídeo para o nosso canal. E se o nosso conteúdo é proveitoso, compartilhe, divulgue, deixe seu comentário, dê seu like. Isso faz com que o algoritmo entenda que o nosso conteúdo é bom e joga nosso conteúdo para mais pessoas. Se você gosta, então nos ajude comentando, deixando seu like e compartilhando. Pois bem, queridos, este vídeo é Iago Martins versus Augusto Vailate, o amor de Deus no calvinismo versus o amor de Deus no arminianismo. O Iago Martins, fazendo algumas reações a vídeos do YouTube, mandaram-lhe um vídeo do Augusto Vailate falando sobre o amor de Deus no calvinismo, que é um amor sem amor. Um amor desalmado, um amor desamado. E Iago Martins tentou refutar o Augusto Vailate. Primeiro, deixe-me deixar claro uma coisa aqui. Quando o Iago Martins vai debater com Antônio Miranda, com o Fábio Sabino, aí é sopa, é fácil, porque está se falando de um acadêmico, Iago Martins, contra alguns curiosos, que é o caso do Fábio Sabino e o caso do Antônio Miranda. Então, uma coisa é Iago Martins contra os curiosos neoateístas. Iago Martins vai dar de lavada, isso é fato. Porque os neocuriosos, nem Antônio Miranda, nem Fábio Sabino, entendem de teologia, muito menos de ateísmo. Então é fácil. Por sinal, eu fui o primeiro a refutar e a expor o analfabetismo teológico e de língua grega, por sinal, do Fábio Sabino no YouTube, isso desde 2012, 13, 14. Eu fui o primeiro a fazer isso. Então é fácil. Agora, e contra Augusto Vailate, aí não dá, né, Iago Martins? Principalmente quando se trata de calvinismo. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo do Iago Martins. Eu vou colocar aqui a fala do Iago, tá? Para que depois eu não sei se o Iago usa desta de processar quem responde a ele, não sei disso. Quero deixar claro aqui também que o Iago Martins tem o meu respeito como teólogo, tá? É um grande teólogo, grande teólogo. O defeito dele é ser calvinista. Tirando o calvinismo do Iago Martins, tem-se aí um dos maiores teólogos do Brasil e talvez do mundo, tá bom? Mas vamos à fala do Iago Martins, tentando refutar Augusto Vailate. Vamos lá, para não perdermos tempo. Vamos para o vídeo de hoje. Sobre calvinismo, o que será isso aqui? Se eu fosse um calvinista, eu perguntaria ao Jesus, deixa eu entender. Então o senhor quer que eu ame a Deus acima de todas as coisas e o meu próximo como a mim mesmo. Mas é para eu amar como Deus ama no retrato calvinista? Se for, eu vou escolher só uma meia dúzia para amar e o resto eu quero que se exploda. Veja bem, o Augusto Vailate vai definir o amor de Deus no calvinismo, e a realidade é esta mesmo, o Vailate está certo, ou seja, Deus ama só um grupo, que é o grupo dos eleitos, e o Iago Martins vai contra essa posição. Na verdade, o Iago Martins vai contra o próprio calvinismo. Mas vamos deixar o Iago Martins responder. Aí vamos ver a lógica do Iago Martins e a contextualização do raciocínio dele à luz da Bíblia, que não se sustenta. O Vailate está corretíssimo. Vamos lá. Eita, que argumento ruim da fé! Choca, aleluia! Nossa, agora me deu, puxa, chega o gazeiro de café aqui. Quem é esse? Esse que é o Vailate? Eu acho que é o Vailate. O Iago diz, que argumento ruim da peste. Quem é esse aqui? É o Vailate? Eu acho que é o Vailate. Dando a entender que ele não conhece o Vailate. Quem não conheceu o Vailate na teologia brasileira? Ô, irmãos, por favor, você pode não conhecer pessoalmente, mas falar que o Vailate é infinitamente mais conhecido na academia brasileira do que o Iago Martins. Isso é fato. Então, e o Iago vai falar que, observa, olha a ironia do Iago Martins. Vailate esse aqui. Eu acho igualzinho o outro vídeo que eu reagi, eu acho que deve ser o Vailate. Não conheço o Vailate, não sei muito sobre ele, mas por que esse argumento é uma porcaria, certo? Falo com todo carinho, o Vailate não é uma porcaria. O Vailate é um teólogo de respeito, o homem é ser respeitado. Mas por que esse argumento é uma porcaria? Porque o Vailate faz isso. Vailate, se você tem filho... Observe, o Vailate é um homem de respeito, é um teólogo, deve ser respeitado, mas o argumento é uma porcaria. Ô, irmão, por favor, todo mundo sabe que isso aí é ironia, né? Quando eu digo que o outro é bom, mas seu argumento é uma porcaria, eu estou dizendo que o outro é produtor de porcaria. Então, por favor, não cola. Por exemplo, para mim, o Iago Martins é um grande teólogo, é um excelente teólogo. Então, eu não vou usar
ironia de dizer que o argumento que ele vai apresentar aqui seja uma porcaria, embora não tenha sustentabilidade bíblica. Vamos ver? Vamos ver. Então, Iago, por favor, respeita, né, cara? Por favor. Filhos, você faz isso. Você ama algumas pessoas de forma diferente do que você ama outras. Por quê? Primeiro, a escritura fala, e eu vou falar como um calvinista, tá? Calvinista, Iaguinho, calvinista. Cadê, bonito? Ali, calma aí. Um homem pesando apenas 25 Agora ele vai apresentar o livro dele, que por sinal eu não o li ainda. Irei comprar este livro do Iago Martins para lê-lo. quilos. Victor Frankl pesava apenas 25 quilos. Aqui, ó, se você não acha que eu sou calvinista, tem um livro escrito, ó, por mim, Iago Martins, o Cristão Reformado, terceira edição, um dos meus livros mais vendidos, tá? Tá tudo lá na editora Plenitude, pode comprar lá se quiser. Tem até a cara de Calvino aqui na capa do livro. Sou calvinista. Aqui eu defendo 5 pontos. E agora o que o Iago vai fazer? O Iago vai mostrar que a definição de amor no calvinismo é o amor geral, que é aquele amor que tem por todos, mas um amor específico e especial pelos salvos, pelos eleitos. E o Iago Martins faz essa analogia de que o Vailate ama a todos os seres humanos, com o amor de Deus, mas ama a sua família, sua esposa, de forma especial. E isto é fato. No entanto, este amor geral de Deus, dentro da proposição calvinista, se sustenta, tem sustentabilidade, ou o Vailate está certo? Vamos ver a sustentabilidade ou suposta sustentabilidade que o Iago Martins tenta apresentar. Do calvinismo, 5 solas da reforma. Por que esse argumento é ruim? Porque, primeiro, apesar de existir uma vertente calvinista, que eu sei que existe, que vai dizer que Deus não ama a sua criação, muitos calvinistas, e eu não tenho uma pesquisa, mas pela minha leitura, eu posso dizer que a maioria dos calvinistas entende que existe um amor de Deus que é geral a toda coisa criada. Quando a Bíblia fala que Deus amou o mundo, a ideia ali de amar o mundo é o mundo mesmo. Deus amou a sua criação, Deus amou as pessoas que foram criadas por ele. Existe Observe que ele está definindo amor geral. Deus amou o mundo, é o mundo mesmo, as pessoas que foram criadas por ele. Amor geral. É o que ele vai falar aqui agora. um amor geral por todas as pessoas. Agora, existe também uma ira geral a todas as pessoas. Você vai ver isso em Salmo 5, vai ver isso em Salmo 7, vai ver isso em João 3,36, vai ver isso em Romanos 9. É só o que tem texto dizendo que há uma ira de Deus que permanece não só contra o pecador, mas também contra o pecador. E, meu Deus, mas será... Observe que ele agora vai apresentar o paradoxo de Deus entre o amor geral e a ira. Aqui entra a primeira falácia do argumento do Iago Martins. Quando Augustus Vailate fala do amor de Deus, o Augusto Vailate sabe que Deus ama, mas também Deus se ira. Deus ama o pecado, ama o pecador, mas aborrece o pecado. Tá, Deus aborrece o pecador também. Ele vai colocar aqui o D.A. Carson e o Strong. Tá, só que o Augustus Vailate também sabe desse paradoxo. Mas este paradoxo, dentro do argumento do Vailate, está correto, porque este paradoxo não faz do amor de Deus, o amor geral, ser um amor diferenciado do amor para com os eleitos no que tange a salvação. Vamos ver se é verdade? Vamos ver. Será que é verdade isso? Abre aqui, cadê? Salmo 7, cadê? Abri aqui na Bíblia Online. Fui nem no Logos, fui nem no meu aplicativo de exegese, não. Eu vou meter o português mesmo aqui, que não precisa nem de sofrimento. Salmo 5, verso 6. Tu destrói os que professam mentira. O Senhor abomina. Essa tradução abomina aqui é uma safadeza, tá? Porque abomina é literalmente odeia. A galera bota um abomina para ficar menos doloroso. Mas Deus abomina os mentirosos. Olha aqui na NVI. Os assassinos e os traiçoeiros o Senhor detesta. A linguagem aqui no hebraico é para ira, certo? Capítulo 7. Deus é um justo juiz, um Deus que manifesta cada dia o seu furor, a sua ira. Verso 6. Levanta-te, Senhor, na tua ira. Ergue-te contra o furor dos meus adversários. Desperta-me, ó Deus, ordena a justiça. João 3,36, que de memória mesmo. Aquele que não tem um filho, a ira de Deus já permanece sobre ele. Romanos 9, Deus odiou Isaú. Existe um ódio de Deus contra indivíduos também. Iago, mas aí você vai dizer agora que tem um amor e uma ira de Deus. Isso lá é calvinismo, Iago? Calma lá. Deixa eu falar aqui uma citação do D.A. Carson. Por que não? Talvez nos... Agora ele vai citar o Carson, tá? Vai citar essa obra do Carson aqui. Cadê você? A difícil doutrina do amor de Deus. E vai citar também esta obra do Strong, Augustus Robert Strong. Vamos ouvir o que o Iago Martins vai falar do D.A. Carson.
doutrina do amor de Deus, estou até salvo aqui. Não há nada intrinsecamente impossível sobre a ira e o amor serem levados simultaneamente ao mesmo indivíduo ou povo. Deus, em suas perfeições, certamente fica irado contra os rebeldes, que a despeito de levarem sua imagem, o ofendem. Não obstante, mesmo em suas perfeições, o Senhor é ser amável para os rebeldes que levam a sua imagem, porque Ele é este tipo de... Observe o que o Iago Martins está lendo aqui, citando o J. Carson. Ele está lendo J. Carson, 2008, páginas 73 e 74. Esse livro aqui, esta obra aqui. Olha só o que o J. Carson vai falar. Portanto, não há nada intrinsecamente impossível sobre a ira e o amor serem levados simultaneamente ao mesmo indivíduo. Embora o J. Carson tente salvar o calvinismo aqui, mas tanto o J. Carson quanto o Iago Martins entram em contradição e apoiam a fala do Augustus Weilach. Porque o que o J. Carson está dizendo? Portanto, não há nada intrinsecamente impossível sobre a ira e o amor serem levados simultaneamente ao mesmo indivíduo. Ao mesmo indivíduo. É o que Augustus Weilach diz, que se o amor de Deus conforme o calvinismo, que entra em contradição com essa fala do Carson e com a fala do Iago Martins, o amor de Deus segundo o calvinismo é Deus amou de forma especial meia dúzia e outros não. Mas aqui o J. Carson está dizendo, contradizendo a si mesmo, contradizendo o Iago Martins e apoiando o Weilach. Está dizendo que não há nada intrinsecamente impossível para a ira e o amor serem levados simultaneamente, ou seja, juntos ao mesmo indivíduo, o povo. Ou seja, o Weilach está certo. Eles aqui se contradizem, entram em autocontradição. O amor e a ira de Deus são os mesmos para o mesmo indivíduo e o mesmo povo. A diferença é que os cuidados de Deus são maiores para aqueles que Deus, amando da mesma forma que ama o ímpio, deixa a impiedade e vem para Deus. Você vai ver isso aqui neste vídeo. Continua. Porque não está o Strong, talvez um dos grandes calvinistas do passado. Na sistemática dele vai dizer assim, ó, essas passagens mostram que Deus ama as pessoas que ele detesta. Ele detesta o pecado, mas ama o pecador. Ele tanto ama quanto detesta o pecador. O detesta quando ele é um vivo e voluntário antagonista da verdade e da santidade. O ama quando ele é uma criatura capaz do bem e arruinado pela sua... Observe que aqui o Strong, ele está citando uma versão mais antiga do Strong, essa aqui é a versão mais atualizada, ampliada. O Strong vai dizer que, da mesma forma que o Carson está falando, na verdade, tanto o Strong quanto o Carson está contradizendo o calvinismo e contradizendo a fala do Iago Martins, e o Iago Martins se autocontradizendo quando faz uso dessas obras. Por quê? Olha só, diz que Deus ama todos iguais, quando ele é uma criatura capaz do bem e arruinado pela sua transgressão. Detesta-o quando ele é um vivo e voluntário antagonista da verdade e da santidade. Ama-o quando ele é uma criatura capaz do bem e arruinado pela sua transgressão. O que o Strong vai dizer aqui? O amor é o mesmo, sobre a mesma pessoa, só que quando essa pessoa está no pecado, olha só, o texto é bem claro. Deus o ama da mesma forma e o odeia da mesma forma. Agora, quando essa pessoa se volta para Cristo e aceita Cristo, o amor de Deus é o mesmo para com o ímpio, mas os cuidados são outros. Por quê? Porque aquele que foi amado da mesma forma que o salvo é amado, aceitou o amor de Deus em seu coração e abandonou a impiedade. Agora os cuidados de Deus repousam sobre os seus filhos. Tá? Vamos ver se é? Vamos lá. Transgressão. Tá? Vai passar uma vida aqui só lendo esses textos bíblicos. Então, assim, há um Deus que ama a criação, esse mesmo Deus traz ódio, uma ira santa sobre a criação. O que acontece? Quando somos salvos, nós então somos livres da ira e então recebemos um tipo maior e diferente de amor. Somos livres da ira, a Escritura fala várias vezes que somos salvos da ira, uma vez que nós encontramos Jesus. João vai falar em 1 João 3, vede com quão grande amor ele nos amou, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. Sermos... Então veja bem, você já entendeu aqui que ele vai fazer a diferença entre o amor de Deus quando somos filhos e o amor de Deus sobre os ímpios. Primeiro, o amor de Deus é o mesmo. O Augusto Weilach está certo.
É o mesmo? É o mesmo. Porque o amor de Deus é o mesmo. Vamos lá. Vede com quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Qual foi o amor? O amor de conceder a nós o ser chamado filhos de Deus. Este amor, Deus nos amou antes de sermos filhos de Deus ou depois de sermos filhos de Deus? Vamos ver o que nos diz o texto bíblico? Vamos. Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então ele morreu por nós quando? Quando nós éramos ainda pecadores. Ele provou o seu amor por nós quando? Quando nós éramos ainda pecadores. E como diz Paulo, éramos por natureza filhos da ira. Então esses mesmos filhos da ira foram amados por Deus e agora se tornaram cristãos, mas foram amados por Deus quando? Quando a ira repousava simultaneamente sobre nós, como filhos da ira. E aí vem uma outra contradição gigantesca do Iago Martins. Por quê? Porque o amor de Deus, ele é provado justamente ao morrer pelo ímpio. Ao morrer pelo ímpio. Aí entra um outro problema, que é o problema desse livro aqui, ó. Isso aqui é uma versão em português, eu tenho aí em inglês que é mais completa, né? Por quem Cristo morreu. Por quem Cristo morreu. Veja bem, eles vão dizer que a morte de Cristo foi apenas pelos salvos, mas não. Ele morreu por todos. Ele morreu por todos. Olha o que é que Paulo vai nos dizer. Paulo diz assim: pelo justo ousaria alguém morrer. Mas Jesus não morreu pelos justos, morreu pelos injustos. O amor dele é provado pelos ímpios. Pelos ímpios. Pelos ímpios. Agora olha o que diz João 3, 14 a 16, que Iago Martins diz que é o amor geral. É o amor geral? É o amor geral. Só que é o mesmo amor geral em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. É o mesmo amor geral pelos pecadores, é o mesmo amor salvífico. Falar de cuidados de Deus especiais para filhos é uma coisa, agora falar de amor soterológico, não, é o mesmo. Deus ama da mesma forma. Qualquer ímpio que abandonar a impiedade e vir para Cristo, ele é amado do mesmo jeito. Olha só, João 3,14. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou quem? O mundo. Esse amor aqui foi o amor geral? Tá, Iago Martins, foi o amor geral. Mas é o amor salvífico? É o amor salvífico. É o amor para todas as pessoas do mundo? Salvífico. É o amor salvífico para todas as pessoas do mundo. Que é uma prova que é o contexto imediato do texto. Ó, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus não enviou seu Filho ao mundo. Qual mundo? Ao mundo que ele amou de tal maneira. Não para que condenasse o mundo. Que mundo? O mundo que ele amou de tal maneira. Mas para que o mundo fosse salvo por ele. Que mundo? O mundo que ele amou de tal maneira. Verso 18. Quem crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Olha o verso 19. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo. Qual mundo? O mundo que Deus amou de tal maneira. Mas, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. A condenação do mundo. Deus enviou seu Filho não para condenar o mundo, mas para salvar. Mas a condenação é esta, o mundo vai ser condenado. Por quê? Porque a luz veio ao mundo que Deus amou de tal maneira, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz enviada ao mundo que Deus amou de tal maneira. O mundo salvífico. Então, esse amor aqui, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna, é o mesmo amor salvífico de forma geral. Geral. Então, parabéns ao Augustus Vailate. E, infelizmente, caro Iago Martins, desta vez não deu. Mas se o senhor sair do calvinismo,
com o brilhantismo e a inteligência que o senhor tem, o senhor será um teólogo perfeito. Mas vem para o calvinismo. Calvinismo é o inverso do verso, do saber inversado, na inversatura da inversão da sabedoria. Por favor, que Deus nos abençoe.